Lucas capítulo 19. Aleluia, Jesus. A partir do versículo 28. Aleluia. Aleluia, Senhor. A partir do versículo 28 diz: E dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis: assim, porque o Senhor precisa dele. Indo os que foram mandados, acharam segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre eles, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, porque por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém? Só até aí. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós oramos para que essa noite o Teu Espírito possa, de maneira profunda, tocar nos nossos corações, Senhor, e nos fazer entender, quebrar, Senhor Deus, paradigmas, quebrar coisas que têm atrapalhado a nossa caminhada. E que o Jesus simples e poderoso, que continua operando na vida da sua igreja, opere hoje, Senhor Deus, na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que você falasse comigo: eu estou aberto à tua ação, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto que fala da entrada, né? Tem um título que colocam aí: a entrada triunfal de Jesus. E um dia aqui na oração, né, pela manhã, tem oração todo dia, gente, aqui de segunda a sexta, 5 horas da manhã. Deus trouxe essa palavra ao nosso coração, e a palavra diz assim, que Jesus, ele estava indo para Jerusalém, e ele separa 2 discípulos, e ele dá uma ordem a ele. Às vezes as coisas de Jesus, elas são meio sem sentido mesmo. Cezinha pregou outro dia e disse que Jesus gosta de causar, né? E parece que é mesmo, assim, porque ele às vezes podia só fazer as coisas, né? Eu fico pensando assim, Jesus, ele poderia ter entrado em Jerusalém de qualquer forma, mas ele cumpriu todos os mandamentos e todas as profecias acerca dele. No livro de Zacarias, capítulo 9, no versículo 9, havia uma profecia acerca de Jesus, e falava que o rei, né, alegra-te muito, a filha de Sião, e exulta, a filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria da jumenta. Foi profetizado antes que Jesus ia fazer aquilo, e ele fez exatamente como foi profetizado. Mas o negócio, irmão, é que aqui a gente é nordestino. E eu não sei você, mas eu tive a oportunidade de andar muito de jegue, de jumento, de burro, de cavalo. Quem já andou de jumento aí? Levanta a mão. Olha, tem uns 3 aí. Quem já andou em um jumento ou em um cavalo que ninguém nunca montou? O que é que ele faz quando você sobe? Ele diz: pode subir, querido montante. É isso que ele faz? Irmão, se você subir num cavalo ou num jumento que nunca foi montado, ele lhe joga no chão. É certo. Ele vai ficar ali talvez quieto alguns poucos segundos, ele vai achar estranho, ou ele vai sair correndo que nem um doido. E jumento, ele é pior do que cavalo. Eu já tomei queda dos 2, estou falando com propriedade de causa. O jumento, ele não só lhe joga para cima, ele joga e abaixa a cabeça. Você não tem nem onde segurar, quando você procura o pescoço, você já caiu. Ele joga aí. Jumento é terrível, diz que a queda de jumento, ele é mais baixinho que o cavalo, mas a queda é terrível. Às vezes ele derruba e ainda morde. Eu já passei por todas as experiências.
Mas Jesus, ele tem um plano fantástico. Ele chama os discípulos e diz assim, ó, quero que vocês vão lá na fronteira. E lá vocês vão achar um jumento. E o jumento está como, gente? O jumento está como? Amarrado, está lá amarrado. Se o jumento está amarrado, é porque ele tem quem? Tem dono. Então, assim, é o plano perfeito para dar errado. Porque as coisas de Deus, elas não têm lógica. Elas não cabem na sua limitação humana. Você fala, Deus, eu não posso parar, nem diminuir o meu ritmo, porque eu preciso correr para alcançar as coisas que eu preciso. E Deus está falando com você, para um pouco. Diminui um pouco, você fala, mas Deus, se eu diminuir o ritmo, eu vou ganhar menos. Deus está falando, não, se você me buscar, eu vou lhe dar mais. Talvez não seja mais dinheiro, mas talvez seja aquilo que você está tentando alcançar com mais dinheiro, que é paz e alegria. Irmãos, existe um negócio chamado a paz do Senhor, que é o shalom de Deus. Esse shalom, ele é paz e tranquilidade em meio à tempestade, em meio à guerra. Como é que Jesus estava no meio da tempestade no barco? Dormindo tranquilo, irmãos. Ele precisou que alguém acordasse ele. Paz não é ausência de guerra, nem de conflito. Mas paz é em meio a situações difíceis. Você expressar tranquilidade no seu coração. Então, Jesus, ele tem nos chamado a um lugar de nós vivermos uma fé que agrada a Deus. E que fé é essa que agrada a Deus? É uma fé onde a gente para de questionar. Porque esse é um negócio que o ser humano é questionador. Nós não entendemos como Deus faz. Nós não temos condição de resolver o negócio, mas nós somos peritos em questionar como que Deus vai fazer as coisas. E eu quero dizer um negócio. Esses 2 discípulos que Jesus mandou, ele não fala o nome. Mas eram pessoas que há 3 anos atrás, porque aqui já está próximo da morte de Jesus, eram pessoas que há 3 anos atrás questionavam Jesus o tempo inteiro. Eles reclamavam porque saíam para o lugar e falavam, cadê o pão? Não tem pão? Tem uma certa vez, depois vocês podem procurar, que eles vão para um lugar e eles escondem um pão dentro do barco. Eles viram Jesus multiplicando pães muitas vezes, mas tinham escondido, porque se faltasse, né, eles tinham ali uma provisão. A preocupação deles era muito grande com muitas coisas. Eles questionavam os métodos de Jesus todo o tempo. Senhor, despede porque ela está atrapalhando. Lembra da mulher? Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, os discípulos. Senhor, manda ele calar. A mulher Ciro Fenícia, que está ali, né, clamando ao Senhor. Ele diz, Senhor. E a mulher fala com Jesus. Jesus não responde nada para a mulher. E os discípulos, Jesus, ou fala alguma coisa, ou despede a mulher, porque está ficando mal para o Senhor. A gente questiona o tempo inteiro os métodos de Cristo. Mas Jesus, ele tem nos chamado, irmãos, a nós nos rendermos a ele. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Aconteceu algo simples. Os discípulos começaram a andar com Jesus todos os dias. E quando você começa a andar com Jesus, diga, quando eu começo a andar com Jesus, você para de questionar. Sabe por que você questiona muito? Porque você está andando um pouco com ele. Sabe por que você questiona muito? Porque você ainda não conhece ele, talvez a fundo. Mas Efésios, ele fala que tem o coração, os olhos do coração iluminados. É a revelação de quem Cristo é. Nós queremos conhecer Cristo, conhecer Ele, ter intimidade com Ele, saber quem Ele é. E aí você vai descansar no colo dele, do cheiroso, daquele que exala o bom perfume. E você vai parar de se preocupar porque você já encontrou a fonte de alegria, a fonte de prazer, que é Jesus. Vocês estão entendendo isso? Aí os discípulos começam a andar com Cristo. E aí de repente Jesus diz, ó, vocês vão lá no lugar e vocês vão achar um jumento amarrado. Eles nem perguntam, Senhor, mas e aí? E Jesus já vai dando a instrução. E vocês vão pegar o jumento. E é engraçado, gente, que olha o que é que ele diz, ó. Vocês vão à aldeia, versículo 30. E de aldeia, fronteira, e ali ao entrar, achareis preso um jumentinho. E ele faz questão de dizer, que jamais homem algum montou. Eu não sei, Jesus, mas talvez os discípulos ali, se sou eu, falam, Jesus, o senhor veio lá do céu, se fez carne, mas aqui em Jerusalém, a gente entende os bichos daqui. Esse jumento aí não é manso não, ninguém nunca montou. E eles vão pegar um jumento que ninguém montou,
para Jesus agora entrar em Jerusalém, irmãos, isso era um cenário perfeito para ter uma pegadinha do Faustão, como diz, pegadinha não, aquele negócio que o cara caía, né, e passava lá. Vídeo cacetado, é isso, obrigado, os antigos lembram, né? Era um cenário perfeito para ter uma vídeo cacetada. Imagina Jesus entrando lá e o jumento desembesta. Eu lembro de uma vez que eu era criança, e tinha um jumento lá no lugar, gente da cidade, e lá naquela região lá, botaram uma cangalha no jumento. Pra gente, cangalha, sela era a mesma coisa. E minha irmã, o Ilma, ela vai lá e resolve montar nessa cangalha do jumento. E ela monta. A cangalha, gente, ela não tem aquela corda que amarra embaixo. É só um negócio que você põe em cima, assim. E ela fica segura pelo peso da água, das coisas que colocam, os cachos de banana. E minha irmã vai e monta. Irmãos, enquanto ela está montada ali, passa uma jumenta no cio, sei lá, não sei aonde. Esse jumento sai desembestado do meio do mato. E a gente correndo atrás do jumento. E o imã protegendo o rosto. Porque jumento é um bicho difícil. Até os mansos dão trabalho. E agora Jesus está mandando pegar um jumento que nunca foi montado, que é novo, que não foi domado. E diz, pega o jumento. Se sou eu, eu falo assim, mas para que o jumento? É para montar? Se for para montar, melhor pegar outro. Conheço até alguém que tem um cavalo. É engraçado que os reis, quando eles entravam nas cidades, depois de conquista, normalmente, os reis entravam em grandes cavalos brancos, para mostrar majestade e glória. Mas Jesus, ele entra no jumento sem marca, sabe? Não é um jumento de grife, não é um animal de grife, é um jumento. Por mais que as pessoas queiram romantizar e colocar Jesus como alguém muito... O jumento era algo comum. Reis não andavam de jumentos normalmente. Reis andavam a cavalo, mas Jesus, ele é humilde. Eu fico achando engraçado que tem crente que não quer vir para o culto porque não tem uma roupa de marca. Porque a roupa que ele veste é da Nike. Sabe aquela Nike? Adibas. E é porque você recebeu de doação. E você só tem aquela e você não quer vir para o culto porque você tem vergonha da marca do que você veste. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Deus, ele é uma pessoa simples e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, no final ele diz assim, aprendei de mim. Olha, vamos ler o versículo 28 e 29. Mateus 11, ele diz, ó, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele vai diminuir, gente, o peso daquilo que você carrega. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. O que é que Jesus está falando? Vocês precisam aprender comigo. E uma das características de Jesus é que ele é manso e ele é... Diga, Jesus é manso e humilde. Se você segue Jesus e você é arrogante e prepotente, você não aprendeu com ele. Você precisa andar mais perto dele. Ó, prepotência e arrogância não se criam quando você anda perto de Jesus. Se você vê um pastor que é muito arrogante, muito soberbo, talvez ele está precisando andar mais com Jesus, mais perto. E ele diz assim, e de coração, é porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sabe, toda essa agonia de alma, todo esse peso que a gente carrega, esses sentimentos, essas crises que a gente tem, ou que outras pessoas têm, você vai achar descanso, alívio, prazer na pessoa de Jesus. Você vai perceber que não é sobre a marca da roupa que você veste, que não é sobre o nome do restaurante que você frequenta, mas que você vai experimentar de Cristo, da vida dele, andando com ele. Tá? Quem é crente tem que andar como Jesus, e tem que andar com Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 9, ele diz, acho que é versículo 6, desculpa, 1 João capítulo 2, versículo 6, ele diz, aquele que segue Jesus, aquele que anda com Jesus, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A gente vai andando com Jesus, a gente vai pegando o jeito dele. Você vai andando com o Espírito Santo, aí você vai pegando o jeito dele. Gente, até para repreender o Espírito Santo tem um jeito, vocês já viram? Observa lá as 7 cartas de Apocalipse. Todas as 7 igrejas, ele começa elogiando ela, já viu? Jesus chega e diz assim, pois vi o teu labor,
e o teu trabalho, e o teu amor, e como você faz isso e aquilo. Mas, porque abandonaste o primeiro amor, e ele vai lá e repreende. Vai agora, volta, vê onde você caiu. E Jesus é assim, a gente não, porque eu sou direto mesmo, eu falo é na lata. Até para a gente repreender tem que ter um jeito, gente. Não importa só sermos verdadeiros, a gente precisa aprender com Ele, com Jesus, com o Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente precisa, como pastor, a gente precisa, volta e meia, estar repreendendo as pessoas. Mas nós não só vemos os defeitos dela, porque a gente está aprendendo com Jesus. Cada pessoa, ela tem uma qualidade, ela tem algo bom para fazer. E a gente tem que ver as qualidades, e a gente tem que corrigir os defeitos. Mas cada pessoa tem algo, o Espírito Santo é assim. Então você fala, não é meu jeito, pois aprenda com Jesus, anda com Ele. Os discípulos começam a andar com Jesus todo dia. E aí quando você começa a andar com Jesus, primeira coisa que acontece, você para de questionar os métodos de Deus. Amém? Aí os discípulos param de questionar. Essa é uma fé que agrada a Deus. Eu quero dar um exemplo para você. Eu vou só citar aqui, mas em Gênesis 12, de 1 a 4, conta a história de Abraão. Deus chega para Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, de 1 a 4, está isso. Deus chama Abraão e fala, Abraão, você vai sair daí, desse lugar, que você está estabilizado, junto com seu pai, com a sua família, você vai deixar esse povo aí, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão pergunta, Senhor, mas onde é? Deixa eu te perguntar uma coisa, te falar algo aqui. Sabe quem é que fica fazendo pergunta o tempo inteiro? É criança. Criança que no meio da viagem, a cada 5 minutos faz uma pergunta. Se está demorando para chegar onde é o destino. Mas os adultos, eles aprendem a esperar. Deus quer que você saia, irmão, do lugar de criança, que é impaciente e que não sabe esperar a manifestação. Às vezes, o pai está preparando uma surpresa para você e você está o tempo inteiro, mas vai chegar? Onde é? Vai demorar muito? Quando é que acontece? E onde é? Ainda falta muito? Me diga aí. A gente vai parar? Vai ter isso? Você está entendendo? Isso é coisa de criança. Quem já viajou com criança sabe. Mas a pessoa madura, ela espera. Você quando pega um ônibus daqui para Salvador, você entra no ônibus e você até deita, descansa, dorme. Mas você não fica toda hora batendo lá na porta e fala, ô motorista, você está onde agora? Ô motorista, e agora? Falta quantos quilômetros, motorista? Sabe por quê? Porque você não é mais criança. Espiritualmente, Deus quer te tirar desse lugar. Quando você começa a andar com Jesus, e quando você entrega o controle da sua vida a Ele, você descansa e espera nele, porque Ele está guiando você, Ele está te levando para o melhor lugar da sua vida. Posso ouvir um amém aí, irmão? Amém. Abraão, ele sai da terra para um lugar que Deus vai mostrar. Ele fala, Abraão, eu quero que você saia e eu vou te mostrar. Quando? Vou lhe mostrar aí no caminho. Deixa eu até aproveitar para abrir um parêntese. Normalmente, Deus nunca revela todo o processo como vai ser, senão você não vai. Mas Deus, ele chama homens e mulheres disponíveis. Então, irmãos, corra o risco de andar com Deus. Deus às vezes te chama e fala assim, ó, chegou a hora de você, arrumar as malas e eu quero levar você para um outro lugar. E eu preciso confiar que Deus vai cuidar de mim. Porque toda a bênção e tudo que eu conquistei veio do Senhor. E eu não vou ficar atribulado, porque eu confio nele, você confia nele, amém? Abraão não questiona Deus, e ele faz isso. Chega um determinado momento que Deus cumpre a promessa em Abraão e fala, Abraão, pega o seu filho, seu único filho, esse que você ama, e você vai entregar para mim lá no monte. E Abraão pega aquilo lá, caminho de 3 dias. Eu fico pensando, gente, Deus podia ter pedido o filho para ele sacrificar imediatamente. Mas ele pede o filho a Abraão e ainda passa 3 dias andando com o filho para subir o monte. Eu acho que é para dar tempo de pensar mesmo no que ele está fazendo. E Abraão não titubeia nem um segundo, irmãos, ele continua. E quando o filho pergunta, pai, e aí? E como é que vai ser o sacrifício? Ele fala, Deus proverá. Eu quero contar uma coisa que, uma certa vez, eu ouvi isso através do pastor Luciano Subirá. Ele ouviu de uma outra pessoa, mas eu ouvi dele. Mas lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 5, eu quero falar sobre a fé que agrada a Deus. Diz assim, ó, quando Deus faz a promessa a Abraão, que a descendência dele vai ser como a areia do mar, como as estrelas do céu, quem já ouviu isso? Aí, ó, Gênesis 15, 5.
Diz assim: então conduziu para fora e disse: olhai os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Irmãos, eu era criança, eu vi isso. Na minha vida inteira de crente, eu imaginava Abraão saindo da tenda, olhando para o céu, no meio do mato, não havia eletricidade ainda, postes, tudo escuro, no meio do mato. Quanto mais escuro, mais você vê as estrelas, não é assim? Eu fico imaginando Abraão saindo, olhando as incontáveis estrelas, falando: nossa, minha descendência vai ser enorme. Mas sabe qual é o detalhe? É que quando Deus chama Abraão, não era à noite, era dia. E quando eu vi isso, eu fiquei: não é possível, peraí, isso aí não está na Bíblia, não. Eu já li esse negócio aí. Mas dá um pulo lá para o versículo 12. Vocês podem depois ler com calma. Mas Gênesis capítulo 15, no versículo 12. Ele vai lá, Deus faz a promessa, e aí ele oferece um sacrifício ao Senhor. Então ele vai lá, pega a lenha, ele constrói um altar, ele coloca aquele altar para oferecer um sacrifício ao Senhor, porque Deus fez uma promessa para ele. E no versículo 15, 12, ele diz aí: ó, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. O que é que aconteceu? Ao pôr do sol. Irmão, se é ao pôr do sol é porque era dia e não noite. Vocês concordam comigo? Abraão foi lá, pegou não sei o que, pegou a madeira, ajeitou o altar, oferece o sacrifício, e ao pôr do sol, Deus ele pega ele em profundo sono. Quando Abraão sai para fora da sua tenda e ele olha para o céu, era dia. Irmãos, quantas estrelas você vê durante o dia? Né? Poucas, o sol talvez, umas outras duas aí que brilham, que você vê de longe. Mas a fé que agrada a Deus é uma fé que é baseada na convicção de que o céu está totalmente estrelado, apesar de eu não estar vendo nenhuma estrela. Eu acredito porque eu sei que Deus falou, não é porque eu estou tendo sinais, não é porque eu estou vendo as coisas acontecendo, é porque Ele já falou comigo, aí eu acredito. A fé que agrada a Deus é uma fé que não questiona, é uma fé que não precisa de sinais, é uma fé que não precisa ver as coisas acontecendo. Quando Deus chama Elias, ele sobe lá no monte, e ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, pequena, e ele diz: corre que lá vem chuva. Vocês estão entendendo isso? E a gente pode ver vários homens. Noé, quando Deus manda ele construir a arca, irmão, nunca tinha chovido na terra. E Deus diz: construa uma arca, que vai cair uma chuva enorme. Ele falou: chuva, o que é esse negócio? Chuva. O que é isso? Porque naquela época a terra era regada pelo orvalho, era de baixo para cima, né? O orvalho que vinha aí. Não havia chuva até aquele momento. E o cara passa cerca de 100 anos, irmãos, construindo uma arca, em cima de algo que ele nunca ouviu falar, porque ele recebeu uma palavra de Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. José, filho de Jacó, que teve sonhos, e a coisa só desandou para José, mas José continuava sendo fiel, longe dos seus parentes, longe dos seus pastores, ele continuava sendo fiel. Sabe por quê? Ele tinha uma palavra de Deus para ele. E quando nós temos uma palavra de Deus, nós continuamos andando em fidelidade. É essa fé que agrada a Deus. Nós não questionamos Ele. Josué, Deus chega para Josué e fala: Josué, você vai conquistar Jericó. E ele fala: o que é que eu tenho que fazer? Você vai dar 7 voltas. Se sou eu, talvez eu estou ali perguntando. Nunca vi volta derrubar a muralha. E está lá Josué, dá a primeira volta no dia lá, volta para casa, não mexe um tijolinho, gente. Volta no outro dia, faz a mesma coisa, não mexe nem um tijolinho. Não dá nenhuma tremida, não tem nenhum nada. Mas ele permanece obedecendo a Deus. No 7º dia ele manda dar as voltas, tocar a trombeta, e eles tocam as trombetas, as muralhas vêm ao chão. São pessoas que agradaram a Deus. Eliseu, que quando Elias chama ele deixa os bois. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19 tem essa história. Eliseu chama ele. Ele diz: ô Eliseu, deixa eu só despedir aqui dos meus pais. E ele vai lá, pega a junta de bois, irmãos. Mata os bois, queima aquela junta lá, aquela carruagem, aquela coisa que puxava os bois. E ele mata os bois, oferece aquilo ali para o povo. Sabe o que é interessante? Ele podia pegar os bois e vender. Fala: não, isso aqui já serve de provisão para a minha missão que Deus está me chamando. Mas não, ele pega, mata os bois. Ele destrói aquilo ali que antes era a fonte de trabalho dele. Porque Eliseu tomou uma adesão: eu vou seguir a Jesus, eu não vou voltar mais atrás para o mesmo caminho de onde ele me tirou.
Não é à toa que Eliseu viveu milagres de Deus, sabe? Deus tem nos chamado a um nível onde nós somos discípulos, que nós andamos com Jesus e nós paramos de questionar como que as coisas acontecem. Entrega a Ele, Deus está chamando você para que você seja fiel, para que você coloque a sua vida em ordem com Ele. Sabe por quê? Ainda que as coisas possam aparentemente diminuir, possam aparentemente, poxa, parece que eu estou parando de prosperar, irmãos, talvez porque a única prosperidade que você se importava era financeira, mas tem muitos homens financeiramente que estão bem, estão destruídos diante de Jesus. Sabe, se for necessário que você pare, diminua o seu nível financeiro, para que você possa aumentar a unção e a presença com Cristo, eu quero dizer, isso vale a pena. É melhor um salário menor e uma presença maior do que grandes quantias de dinheiro longe de Jesus. Sabe, se você puder ter as duas coisas, amém. Nós não somos contra isso. Mas o que a gente está falando é que tem pessoas negociando a presença por causa de dinheiro, por causa de coisas. Pessoas têm falado, nossa pastor, você viu como o pastor fulano está bem? E a minha pergunta é só a seguinte, ele tem orado mais do que antes? Ele tem sido mais apaixonado do que antes? Porque se a única coisa de bem, ou o único valor é por conta de bens ou poderes aquisitivos, irmãos, vocês ainda não entenderam acerca do reino de Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Deus está nos chamando a nós sermos guiados pelo Espírito, a nós não questionarmos. O próprio José, o pai de Jesus, pai terreno de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 24, ele é despertado do sono, o anjo fala com ele. E José se levanta, despertado do sono, José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ele para de questionar, irmãos, quando ele recebe a direção de Deus, ele se levanta e obedece ao Senhor. Outra vez o anjo aparece, sai, vai para o Egito, ele levanta, vai para o Egito, volta para lá, ele volta para lá, porque José era obediente. Pedro passou a noite toda pescando, cansado, irmãos. Eu não sei quem já pescou naquela época ali, os barcos eram a vela ou a remo. Cansado da noite de trabalho, Jesus fala, Pedro, joga de novo do outro lado. Ele fala, Senhor, ele diz, volta lá para o lugar, o barco já estava na terra. Volta lá para o lugar. Lá naquele lugar, você vai jogar do outro lado. E aí eles voltam para o mesmo lugar. Fala, Senhor, eu passei a noite toda pescando. E a gente não pegou nada. Tipo assim, ó, quem entende de pescaria aqui, obviamente somos nós, os pescadores. Mas pela tua palavra, eu vou lançar novamente as redes. E ele volta lá no lugar onde Jesus mandou. E até onde a gente sabia, Jesus trabalhava era com madeira, não era com peixe. Mas ele faz de Pedro um pescador de almas. Ele entende, ele que criou os peixes. Ele fala, ó, eu que criei os negócios lá, eles estão do outro lado. É que você jogou a rede do lado errado. E aí ele joga lá a rede e pega a maior pescaria da vida dele. Ele fica tão entusiasmado com Jesus, fala, eu não preciso de peixe. Eu passei minha vida toda correndo atrás disso. Eu preciso é desse homem aqui que está gerando os peixes. E para terminar os exemplos aí de homem, tem mais um monte, né? Não quero falar só mais desse. Filipe, evangelista, ministério bombando, tudo acontecendo. Está no meio de uma cruzada, Deus fazendo milagre, curando enfermos, Espírito Santo vindo ali. E aí o Espírito Santo vem para ele e diz assim, vai lá para o deserto. Eu não sei se vocês sabem, mas normalmente no deserto não tem ninguém. E eu estou aqui no meio de uma multidão. Deus, a igreja está pegando fogo, está cheio de gente. Estamos bombando no Instagram, YouTube. E Deus fala, sai daí, vai lá para o deserto. Eu fico pensando, irmãos. Sabe, Deus, nós buscamos Cristo e engrandecer o nome dele. Mas quando a coisa vai andando certo, Deus também pode nos aumentar em número, em quantidade. E quando Deus nos tornar um número maior, aí Deus fala assim, eu quero que os pastores, e junto com esse pessoal todo da mídia, e vocês da mídia, vocês tudo aí, eu quero mandar vocês lá para outro, lá, vocês vão lá tudo para o deserto. Vai filmar o que no deserto? Pegue suas câmeras, vocês vão filmar lá no deserto. Aleluia. Sabe, a gente não deve ficar questionando Deus, porque os valores e aquilo que tem valor para Deus é diferente daquilo que tem valor para os homens. Como que eu estou aqui? Inclusive, Senhor, deixa eu dizer, ó, o senhor, não sei se o senhor está sabendo, mas o senhor está operando muito aqui. É Filipe, lá em Atos capítulo 8. O senhor está operando muito aqui, ó, tem gente sendo curado, tem gente recebendo, milagres acontecendo. Deus fala, Filipe, vai lá para o deserto. E ele vai para o deserto. Chega lá no deserto, irmão, ele encontra um homem. E ele prega para esse um homem.
Porque às vezes uma alma tem mais valor do que multidões mesmo. Uma alma não alcançada, ela tem mais valor do que uma multidão que já foi alcançada. Aí Jesus tira Filipe, ele vai lá para o deserto, o Espírito Santo leva ele para lá, ele prega para o cara, ele discipula o cara ali, já batiza a pessoa. Eu não sei se você sabe, mas Filipe não voltou para o próximo lugar andando. Ele voltou de maneira milagrosa, ele foi transladado. É maravilhoso. Pessoas que não questionaram. E o último, Paulo, falando em Atos capítulo 26, versículo 19, eu amo esse texto. Quando ele está sendo questionado pelos líderes, pelos religiosos daquele lugar, ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, à visão do alto. Eu tenho sido guiado pela uma visão que é mais alta, não pela uma visão que é terrena. Os discípulos andaram com Jesus, eram questionadores, que nem a gente. Mas depois de anos andando com Jesus, ele fala: é para pegar o jumento? Sim, senhor. E eles saem de lá, vão lá pegar o jumento. Irmãos, e assim como previsto, porque podia ser que ele falasse: pode ser que eu encontre o dono, mas pode ser que não. O jumento está amarrado. Quando eles pegam o jumento e desamarram o jumento, quem aparece? O dono do jumento. E o que é que o dono do jumento faz? Onde é que você está indo com esse bichinho aí? Onde é que você pensa que vai? Ou seja, o dono do jumento está falando: ó, esse negocinho aí tem dono. Versículo 33. Lucas capítulo 19, versículo 33. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Eles estavam sendo questionados pelos donos do jumento. E ao invés de tentar uma explicação lógica, ao invés de tentar, se justificar, que é o que muita gente faz, quando é questionado, quando é confrontado, a gente tenta justificar. Eles não, eles falam o que Jesus mandou. Eles obedecem à ordenança de Cristo. Então deixa eu falar nosso para vocês, irmãos, quando questionarem, obedece a palavra. Para de ficar se justificando, quem ele justifica é Deus, é Cristo. E eles vão lá e falam o que Jesus falou. Eles falam assim, por que os soltais? Eles responderam, versículo 34, porque o Senhor precisa dele. Diga, porque o Senhor precisa dele. Deixa eu explicar uma coisa para você. As necessidades do céu, necessidade é forma de falar, tá, gente? Mas as prioridades do céu, para ficar melhor, elas sobrepõem as necessidades da terra. As prioridades do céu, elas vão contra a lógica humana. Não faz o menor sentido. Pelo que dá a entender, aqueles homens não conheciam os discípulos. Ou os discípulos não conhecem o homem. Fala que o dono, não cita nome nem nada. E quando um vai lá: por que vocês estão soltando o jumento? Não sei se com toda essa elegância, pode ser que foram até mais bravos, mas os discípulos falam exatamente como Jesus falou: porque o Senhor precisa dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: existem prioridades e chamadas que são dos céus, e quando essas chamadas são colocadas como ordem na nossa vida, elas sobrepõem as necessidades que são aqui da terra. Deixa eu explicar algo para vocês. Vão ter vezes que nós vamos fazer planos terrenos mesmo. Olha, irmãos, precisamos de um projetor melhor, precisamos de um equipamento melhor, precisamos disso e daquilo. E no meio do caminho vem uma necessidade que é do céu, irmãos. A gente pegar toda a grana que a gente tem e ajudar alguém que é necessitado no meio da igreja. Eu falo aqui várias vezes, é inadmissível que dentro da igreja de Cristo tenham pessoas passando fome, porque nós estamos comprando coisas caras demais, e nós não podemos nunca ajudar ninguém. Isso é errado, isso não é do reino. E vão ter vezes que a gente vai ter que parar a nossa missão, porque os céus têm uma necessidade maior. Vocês estão entendendo? Quantas vezes for necessário? Se você tiver que parar o seu projeto, porque os céus estão precisando de você, você vai ter que parar o seu projeto. E eu quero que você entenda que assim como o jumento, que talvez nunca tenha sido domado, nunca tinha sido montado, ele agora iria dar lugar ao Rei dos Reis. Da mesma maneira, você que talvez ninguém nunca lhe domou, você que talvez sempre foi independente, autossuficiente, que sempre andou debaixo do jeito que você quis, e segundo o seu próprio governo, os céus estão convocando você, e o Rei vai exercer domínio sobre você. A gente precisa parar de lutar, de questionar, e a gente precisa se tornar instrumento para o Rei.
Sabe, os céus estão lhe chamando. Deus poderia ter feito isso sem a gente. Os céus, eles são completos, porque a glória de Deus enche aquele lugar. Mas Deus resolveu escolher você, irmão. Deus pegou a sua habilidade com a câmera, com o celular, usou isso para trazer a mídia para a igreja. Deus pegou a sua habilidade na música, usou isso para fazer o louvor. Deus pegou a sua habilidade de falar com pessoas para que você evangelize e ganhe elas para Cristo. Eu não sei como, mas Deus vai usar tudo que você tem para a glória dele. Mas essa é uma noite que a gente precisa se render a ele sem questionar e falando, eis-me aqui, Senhor. Sabe, a lógica da terra, ela não se compara àquilo que é do céu. Os nossos pensamentos são limitados comparado ao que Deus tem. Eu lembro do dia da minha conversão, que eu fui escondido para uma festa de uma santa. Tem uma festa de uma santa lá em Carnaíba. E eu fui para uma festa de uma santa. Eu estava lá na festa da santa e eu ia para lá, né, para fazer aquilo. Eu achava que o segredo era não beber, não fumar e não dançar. Aí eu ia para a festa e eu não bebia, não dançava, né, e o resto eu fazia. E eu fui criado na igreja, irmãos. Um dia eu volto para cá, os caras tudo bêbado, eu não bebia. A gente tá lá embaixo da ponte ali era caldo, né? Aquele caldo lá debaixo da ponte. Rei do caldo. E os caras lá achando que estavam indo em Carnaíba, subindo nas mesas, bêbado. E eu olhando para aqueles caras, pagando aquele papel ridículo. E apesar de eu estar cansado, eu estava bem acordado. E aquilo mexeu comigo e eu cheguei em casa e eu falei, Deus, será que a vida é só isso? Eu estava dentro da igreja, mas eu não tinha encontrado Cristo. A gente sai para se divertir e... Fala comigo, Senhor. Eu lembro que eu peguei a Bíblia, assim, eu abri a Bíblia. E caiu exatamente nesse texto de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. Eu quero ler com vocês, diz assim como os céus. Vamos ler junto. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Naquele dia eu abri a Bíblia e eu falei, Deus, eu tenho uma vida diferente para mim. A vida não é só isso, mesmo dentro da igreja. A vida não é só isso, Deus tem um caminho mais alto. Ainda que para alcançar esse caminho mais alto, você tem que descer, você tem que se humilhar diante do Senhor. Mas a vida não é essa religiosidade, onde a gente participa da Santa Missa de domingo, dos evangélicos, e a gente volta a viver na segunda-feira da mesma maneira, com as nossas necessidades intermináveis, os nossos desejos que não acabam nunca. Sabe por quê? Porque nós somos insaciáveis, e a única coisa que vai saciar a nossa fome e sede se chama Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 10, fala que nele, em Jesus, convergem céus e terra. Na pessoa de Jesus, nós vamos poder ter a vontade dos céus se alinhando novamente com a vontade da terra. Quando o homem peca lá no Éden, ele é quebrado de um relacionamento. O homem perdeu o contato com o céu e agora ele vive tão somente debaixo da maldição. Mas quando o homem entrega a vida a Jesus, na pessoa de Cristo, céus e terra convergem e nós podemos viver aqui na terra, mas os nossos pensamentos são eternos, somos guiados pelo alto, há uma necessidade do alto. Jesus, ele entra ali em Jerusalém, e quando ele entra, as pessoas começam a clamar, elas jogam as suas roupas no chão, e Jesus vai passando por cima delas, e elas vão dizendo, aleluia, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, aleluia, glória a Deus nas alturas. Eles começam a adorar o Senhor. Sabe o que é interessante? É que eles não fazem apenas isso, mas eles fazem isso em alta voz. Porque pela primeira vez ali em Jerusalém tem a revelação de que aquele Cristo é o Cristo mesmo. Os fariseus ficam indignados com aquilo e querem parar a adoração no lugar, porque estavam chamando Jesus do Messias mesmo. E ele disse, se eles pararem, até as pedras clamarão. Sabe, Jesus é capaz de transformar o coração mais duro, irmão. Coração mais improvável. Amém. Talvez nós éramos pedras, corações endurecidos que Jesus alcançou.
Mas quando somos alcançados por Cristo, ninguém vai parar a nossa adoração. Ninguém vai parar você. Você vai clamar em alta voz, que você teve a revelação de quem é Cristo. Sabe, não um Cristo segundo o padrão humano, montado, cheio de glória e valores terrenos, mas um Cristo simples, humilde, que veio ali como homem, montado no jumento, e as pessoas não olhavam mais, porque elas esperavam um libertador de Israel, como um rei que viria com um grande exército. Mas Jesus vem com 12 discípulos, pescadores, homens simples, homens odiados entre eles, como Mateus, que era cobrador de impostos. E Jesus pega aqueles 12 homens, e com exceção de Judas, o traidor, fazem deles homens que incendiaram, que transformaram, viraram o mundo de cabeça para baixo. Sabe, essa noite eu quero convidar você a você compreender o que Cristo está te chamando a viver. Uma fé que não vai ficar questionando mais, mas uma fé que vai se levantar e vai obedecer ao que Cristo está falando. Deus, se o Senhor precisa mudar a minha maneira de falar, eu quero aprender com o Senhor a ser manso e humilde de coração. Se tiver que entrar no jumento, eu vou entrar no jumento. Não precisa ser. Eu fico vendo, às vezes, gente que fala assim: Deus está me chamando para África, mas eu só vou se eu tiver uma Land Rover, uma Land Cruiser 4x4 e tal. E às vezes tudo que Deus vai lhe dar é uma palavra e uma cinquentinha. E olhe lá. Sabe, para de questionar Jesus, para de questionar os métodos. Eu lembro de uma vez que eu era criança, eu estudava numa escola e eu perdi, era criança, tá, gente? E eu descobri que naquela escola onde eu estudava, alguém me falou que café tinha cafeína, e naquela escola lá, a gente foi perguntar ao diretor, e era uma escola, quando a gente perguntou o que era, eu não sabia o que era cafeína, eu perguntei o que é cafeína. E o diretor daquela escola, né, era escola cristã aí, ele foi lá e detonou com a cafeína, falou: a cafeína é uma droga, que não sei o quê, que não sei, falou mal que só da cafeína. Eu falei: pois nunca mais eu tomo esse negócio de cafeína também. E era um guri turrão, e eu falei: não vou tomar mais. Irmão, eu tomava aqueles copos duplos de café, e eu parei de tomar café completamente. Eu fiquei anos, eu não sei se 9 ou 10 anos, mas foram muitos anos. E eu até hoje amo o cheiro de café. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo evangelismo. Dentro da Agrovale tem umas vilas, umas microvilas. Hoje chama esse lugar de Ebenezer, hoje tem uma igreja lá. Mas na época era o nome de uma santa aí. E aí a gente chega no lugar, chega lá, Deus operou, fez a obra no lugar, curou uma pessoa lá do pé e tal. E aí quando termina aquilo tudo, uma mulher muito alegre, ela pegou, abriu a cristaleira, e ela tirou ali, o pessoal do interior do sertão sabe o que eu estou falando. Aí pegou aquele bule e aquela xícara que parece que é do casamento, que é só para ocasiões especiais. E ela veio com aquele pires, aquela xícara, ela fez um café, irmãos. E eu senti o cheiro do café, lá vem ela com café trazendo em minha direção. E eu aqui brigando com Deus, eu não tomo café, eu não vou tomar o café que o senhor sabe que eu não tomo café, que café tem cafeína e café não sei o quê, não sei o quê. E o Espírito Santo falou claramente para mim: pegue e tome, pegue e beba. E fazia uns 10 anos, meu irmão, que eu não tomava café. Eu peguei aquele café, eu acho que foi o melhor café da minha vida. Eu tomei aquele café, eu já gostava, que delícia. Quando a gente sai dali, depois conhecendo sobre o povo, nós descobrimos que a maior desfeita para aquele povo ali é você rejeitar o café. Para eles, alguém da cidade chegar lá e rejeitar o café, é tipo eu dizer que eu tenho nojo. Hoje tem uma igreja naquele lugar. Mas por causa das minhas convicções, eu podia ter fechado uma porta para o evangelho naquele lugar. Hoje tem uma igreja nesse lugar. Vocês estão entendendo? Não questione os métodos de Deus. Não questione aquilo que Deus está falando. Deus está nos chamando a nós obedecer. E Deus continua falando hoje. Existe uma voz que fala. Eu quero repetir o que eu tenho falado quase que todos os últimos domingos aí. Romanos capítulo 8, versículo 14. Eu quero finalizar com esse texto. Ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Deus, Ele quer guiar você, irmãos. Deus, Ele quer falar ao seu coração. Deus, Ele quer dar direções a você. Mas sabe qual é o problema? Nós questionamos tanto que Deus, Ele não pode nos direcionar. Ou talvez até nos direcionando, nós questionamos tanto que nós não ouvimos a voz, nós não entendemos a instrução, mas o Senhor quer dirigir a sua vida, Ele quer guiar você, Ele quer falar o que você tem que fazer. Quantas vezes, mulheres, vocês estão com tanta raiva, você fala: hoje eu mato meu marido, é hoje.
E o Espírito Santo vai lá e diz, não faça isso. Cuide do bichinho. Diga para ele que você ama, faça um carinhozinho nele. E aí você ouve o Espírito Santo. E aí você mantém o seu casamento. Aí você traz saúde para a vida dos seus filhos, porque você ouviu a voz. Eu estou dando um exemplo de uma coisa, mas sobre todas as áreas da nossa vida, Deus quer guiar a você, Deus quer guiar a mim. Não existem coisas que são de Cristo e que a gente acha, sabe, tudo é de Cristo. Até o jumento do dono que eu não conheço, que está amarrado na cerca, quando o rei não precisa, o dono vai ter que liberar. Até quem está questionando por que você está fazendo as coisas, ele vai ser instrumento de te abençoar quando você ouvir a voz e quando você ouvir o que Deus está te falando. Eu não sei quais os empecilhos sobre a sua vida, eu não sei quem tem se levantado contra você, mas seu inimigo não são pessoas, o seu inimigo é você que tem deixado de ouvir a voz. O seu inimigo é o diabo, que quer que você não viva pela palavra, mas quer que você se pegue a promessas e a previsões que são humanas. Na minha previsão daria tudo errado, mas na previsão de Deus deu tudo certo. Jesus entra em Jerusalém, ele é glorificado e é exaltado como rei. Depois dali, Jesus ele vai, poucos dias depois, para a cruz e se entrega por toda a humanidade. Ali foi a oportunidade que aquele povo teve. E aquele jumentinho, eles fez parte daquilo. Aqueles homens contribuíram para que Jesus fosse glorificado e reconhecido como rei em Jerusalém.